Então, professor, são 7 horas já. Acredito que a gente já pode começar. Privilegiar a turma que começou pontualmente aí a acompanhar a gente. Primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço a participação. Espero que a gente consiga contribuir com vocês agora nesse bate-papo, nessa live, com o nosso convidado de hoje, que é o professor Flávio. O professor Flávio, ele é zootecnista. Em nome do professor Flávio, também saúde. Parabenizo todos os profissionais da zootecnia pelo seu dia, hoje, dia 13 de maio, né? O professor Flávio é zootecnista, formado na Universidade Federal de Viçosa, onde fez mestrado e doutorado na mesma instituição. Também hoje, atualmente, o professor Flávio é zootecnista, pesquisador e diretor da APTA de Colina, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, e também professor convidado da pós-graduação da Unesp, campus de Jaboticabal. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pelo aceito convite. Se o senhor quiser fazer alguma consideração inicial, antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu só queria também fazer uma orientação para a turma. Na tela de vocês deve estar aparecendo comentários e um painelzinho com uma interrogação. Essa interrogação são perguntas. Quem desejar fazer pergunta, quiser interagir durante a apresentação, está aberto também para fazer perguntas e a gente comentar sobre elas. Tá bom? Então, fica à vontade, professor, se quiser fazer algum comentário inicial, por favor. Ok, João, boa noite novamente. Boa noite a todos Boa que noite. estão nos assistindo. Parabenizar aí os zootecnistas que estão aí, né, participando dessa live e parabenizar a Campo pela iniciativa, né? Então, estamos aí todos em quarentena, né, com restrições, e é um momento que a gente tem que aproveitar o nosso tempo e disseminar informações, né? Estamos restritos, porém, acho que nós estamos aprendendo. Esse é um mecanismo que pode difundir tecnologias para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Quem quiser assistir. Positivo. Mas, sem mais conversas, a gente pode começar nosso bate-papo. Não, show de bola, professor. O nosso assunto hoje vai ser abordagem de prenhez de fêmeas Nelore aos 14 meses, né, as famosas precocinhas. E a gente, como conversado, vamos fazer uma dinâmica de um bate-bola, com perguntas, com respostas, interações e comentários, linkando sempre a experiência de pesquisas e prática que o professor tem com o que a gente, da parte técnica da Campo, tem aplicado e tem visto muito nas fazendas junto aos nossos clientes e parceiros, né? Então, para dar já uma introdução ao tema, professor, mostrando um pouco o cenário, hoje a gente vive uma cria bem alavancada, questão de preços, reposições um pouco mais caras, a cria bem valorizada nesse momento, e a gente vê que também existe uma demanda crescente, devido a algumas alterações, algumas adaptações e mudanças que o cenário da pecuária está vivendo ultimamente, que a gente vai comentar ao longo da live. Mas antes da gente chegar num ponto de instalações e outros temas que a gente vai discorrer, eu queria que o senhor comentasse sobre o cenário hoje da pecuária, especificamente da cria, o que é que o senhor vê e quais que são os passos para a gente implementar, iniciar, por exemplo, a dinâmica de precocinhas, fêmeas precoces prenhes aos 14 meses nas fazendas. Tá certo, João. Bem, o Brasil tem um sistema de produção bastante característico, né? Tanto de macho como fêmea. Nosso sistema é um sistema de produção a pasto, né? Uhum. E nós estamos reduzindo a nossa idade média de abate significativamente. Já matamos boi de 4 anos, acima de 4 anos, baixamos para 40 meses, chegamos a 36 meses, que hoje está aí por volta da nossa média de abate. E agora estamos abatendo animais até com 30 meses, 24 meses e alguns sistemas até abaixo disso. Então, o que isso faz? Isso está cada vez mais, quem está abatendo esses animais mais jovens está indo no mercado para comprar a reposição. E se a gente comparar a reposição, o que está acontecendo, né? De 2008 para cá, o preço médio da arroba do bezerro vem descolando do preço da arroba do boi gordo, ou chamado ágio, e cada vez mais crescente. E trazendo isso para os dias atuais, né, quando você vai hoje vender, né, vender um boi gordo e vai para o mercado comprar a reposição, essa reposição, né, tá com um ágio bastante considerável, né? Nós estamos falando aí para o Brasil todo, mas tem praças pecuárias aí variando aí de próximo de R$ 8 a R$ 10 o quilo do bezerro.
Então, a gente já começou a falar agora numa variável importante. Antigamente, você comprava bezerro na perna, né? Você chegava lá, um bezerro era um bezerro. Hoje não, hoje nós já começamos a falar no quilo do bezerro. Então, isso começou a mudar um pouco a forma como a gente olha para a pecuária de corte, né? Positivo. Ou seja, vale quanto pesa. Vale quanto pesa o bezerro, vale quanto pesa o boi magro e vale quanto pesa a carcaça do boi gordo, né? Uhum. Então, isso é extremamente importante. E mais ainda, quem está não é o nosso foco hoje, quem está produzindo, né, o boi gordo, sabe que as contas para fechar a terminação do boi gordo está cada vez mais difícil, né? E a solução passa por várias etapas e uma delas, e a principal delas, é trabalhar com animal de qualidade. E eu só vou produzir animal de qualidade se eu buscar esse animal de qualidade lá na cria, né? Que é o nosso foco. Só que a hora que eu vou buscar esse animal de qualidade lá na cria, começam os problemas. Nossos índices de fertilidade são muito aquém, né? Ou seja, nós estamos muito longe. Praticamente, uma vaca hoje produz um bezerro a cada 2 anos. Tá? Ou seja, nossos índices de fertilidade estão aí entre 55% e 60% aproximadamente, ao passo, obviamente, que tem fazendas aí com índices bem melhores e por várias razões a gente tem esses índices, né? Então, ou seja, nós temos que começar a trabalhar a partir disso aí. Isso é uma realidade. E o pecuarista que mexe exclusivamente com cria, aquele pecuarista que é extremamente tradicional, ele tem algumas palavras-chave, algumas frases que ele sempre usa. Por exemplo, vaca não dá dinheiro, vaca aguenta desaforo. Ou seja, a gente começou a colocar isso dentro da nossa cabeça e a gente, em algumas propriedades ainda, infelizmente, trabalha com esse cenário, né? Então, nós temos que olhar para a cria um foco de rentabilidade, assim como a gente olha para a recria, assim como a gente olha para a terminação. Positivo, professor. E dentro dessa dinâmica que o senhor comentou, a gente vem passando essa transformação, a gente fazendo um paralelo, por exemplo, com o boi 777, o produto final do boi de engorda é a carne, né? O produto final de quem trabalha na cria, embora essa cria depois vá virar carne lá na frente, mas o produto final é bezerro, né? E a gente fazendo essa analogia de idades de abate mais precoces, digamos assim, uma pressão de mercado, temos aí o boi China, que tem que ser animais abatidos até 30 meses. Então, a gente está encurtando o ciclo pecuário para ter um animal cada vez mais jovem, na idade, peso de abate com idade mais jovem. Fazendo esse paralelo, seria a mesma intenção de produzir cada vez mais cedo o produto final de quem trabalha com cria, que seria bezerro, né? Dentro desses principais desafios, assim, o que é que o senhor tem visto na prática, por exemplo, quando a gente fala de taxa de lotação, peso à desmama, como que o senhor tem observado o cenário para a gente posicionar o cenário macro com a questão de precoces? Bem, João, a gente tem, logicamente, certamente deve ter pecuaristas assistindo essa live aí, desmamando bezerros acima de 200 quilos, 220, 240, 260. Já tem pecuarista desmamando bezerro com 300 quilos, mas não é a realidade da grande maioria das fazendas pecuárias, tá? Onde a nossa realidade está aí por volta de 170, 180 quilos, né? Então, assim, quando eu deixo de colocar peso nesse bezerro a desmama, eu tenho que entender o porquê que esse bezerro não está sendo desmamado pesado, tá? Quando eu vendi esse bezerro na perna, tudo certo, só que agora eu vendo esse bezerro no quilo, né? Se a gente pegar, por exemplo, os dados do Grupo Gerar, que compara, né, diferentes bezerros em função do mês de nascimento, ou seja, se você pegar uma bezerrada carimbo 8, carimbo 9 de nascimento, e compara essa bezerrada com um carimbo 12, por exemplo, então, são dados médios de peso de desmama variando de 30 a 40 quilos. Se eu considerar 30 quilos a 8, 9 reais o quilo, só um bezerro que sai aí de um carimbo 8, 9 para um carimbo 12, ou às vezes até aquele bezerro que já nasce no ano seguinte, nós estamos falando de no mínimo 30 quilos. A 9 reais são 270 reais de diferença num bezerro, né? Então, ou seja, é um dinheiro que está deixando de entrar na fazenda, que é uma fonte de receita extremamente importante. Lógico que a gente sabe que vai ter variabilidade dentro de qualquer lote, mas eu tenho que ter como alvo produzir bezerros cada vez mais pesados, explorar a genética, né?
Se você olhar os dados hoje, saiu até um relatório das BIA mostrando o crescimento da comercialização de sêmen no Brasil, agora no primeiro trimestre de 2020, mostra um crescimento no setor de gado de corte da hora de mais de 30%. Isso então mostra que o pecuarista está indo atrás de genética. Mas genética sem nutrição e sem sanidade não faz, ou seja, é o tripé. Né? O nosso foco da nossa conversa é nutrição. Mas o bezerro é o motor. Para mim fazer um boi China pesado, para justificar diluir esse ágio, ele tem que ter resposta depois da desmama. E eu só consigo produzir um bezerro que tem maior potencial de ganho médio diário, além do potencial genético dele, se eu der para essa matriz as condições nutricionais que era preciso durante a gestação. Porque senão eu estou perdendo. Eu tenho genética, mas eu, por alguma razão, eu deixei essa genética perder o potencial que ela teria, porque essa vaca, por alguma razão, passou restrição alimentar durante a gestação. Positivo. Vendo a gente falando, por exemplo, a Fazenda está ajustada, inclusive teve já uma das perguntas aqui na Fazenda.com, um abraço nosso amigo Matheus, a pergunta sobre questão de pontos que seriam etapas para a gente começar as precoces em uma fazenda. E o senhor comentou muito bem sobre alguns gargalos, sobre taxa de lotação, a condição corporal dessa vaca, que tem que ser uma vaca muito bem nutrida. Então, acredito que para a gente começar a pensar em precocinhas numa propriedade, a gente tem que fazer o simples bem feito, né, professor? Ter um ajuste correto, uma vaca bem nutrida, uma boa disponibilidade de pasto. Seria esse também o pensamento que o senhor acredita, o correto? Com certeza. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é conhecer a nossa casa, né? Então, primeiramente, eu tenho que conhecer o que eu tenho. Então, para mim conhecer o que eu tenho, principalmente numa fazenda de cria, eu tenho que saber a condição geral da minha vacada, né? Eu vou partir da premissa que essa vacada não tem nenhum problema reprodutivo do ponto de vista de sanidade, tá? Então, isso deveria ser um primeiro diagnóstico, um primeiro levantamento para se eliminar essas vacas que não estão emprenhando por questões sanitárias. Mas, feito isso, eu tenho que agora começar a entender. Tá? Logicamente, tem várias fazendas no Brasil que não fazem estação de monta, ou que fazem estação de monta, são estação de montas longas. Tá? Então, a gente tem que começar a trabalhar. E não há uma receita de bolo que eu vou falar aqui que serve para todas as fazendas. Ou seja, a melhor fazenda que existe é aquela fazenda que dá dinheiro. Não adianta aquela fazenda ter números bonitos e no final da safra eu ter prejuízo. Então a gente tem que trabalhar sempre com aquilo que dá dinheiro. E quando a gente pensa nisso, pensando numa fazenda que trabalha com estação de monta, primeiro eu tenho que começar a analisar os dados gerais da fazenda. Né? A minha estação de monta é uma estação de monta de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Logicamente tem fazendas até reduzindo esse tempo de estação de monta, mas são fazendas mais especializadas, trabalhando com protocolos específicos de ATF. Mas vamos falar numa fazenda que trabalha com uma estação de monta de 3 para 4 meses aí, como média geral. Primeira coisa que eu tenho que identificar é o seguinte: qual é a proporção de bezerro que está nascendo mais cedo? Quanto mais bezerro nascer, ou seja, os bezerros dos carimbos 8 e 9, já mostra para mim que aquela vaca ela pariu. E ela pariu numa condição corporal boa, porque ela emprenhou depois. Porque se ela não emprenhar depois, aquele bezerro vai nascer mais tarde. Então isso é um diagnóstico para mim. O segundo diagnóstico que eu tenho que ter é como que está o peso de desmama dos meus bezerros. Tá? Eu tenho que ter como alvo o peso de desmama cada vez maior, explorando o potencial da vaca. A gente acha, às vezes, que a vaca Nelore não é boa de leite. Nós estamos aqui medindo a produção de leite da vaca, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mostra que as vacas são boas e eu vou selecionar. As fazendas comerciais de produção de bezerro têm que começar a trabalhar dentro da fazenda como se ela fosse uma fazenda de melhoramento. Ou seja, eu tenho que descartar as vacas que desmamam bezerros mais fracos, bezerros mais leves, assim como também começar a eliminar essas vacas que estão parindo mais no tarde, tá? E aí, isso pode ser um problema. Depois a gente vai falar sobre isso, porque isso é um tiro no pé. Porque, normalmente, a vaca que desmama um bezerro mais pesado, ou seja, ela tem uma habilidade materna maior, ou seja, ela produz mais leite, ela se desgasta mais, ela tem um balanço
energético negativo que faz com que a condição corporal dela, após o parto, caia e, consequentemente, ela entra em anestro. E, consequentemente, ela não vai emprenhar e, obviamente, esse bezerro vai nascer mais tarde na estação do ano seguinte. Então, isso é causa e consequência. Então, primeiramente, eu tenho que ter esse diagnóstico. Mas, imaginando que as fazendas tenham isso, agora eu tenho que saber o seguinte, qual o percentual, se a minha lotação da fazenda está adequada. E a forma mais prática de saber se a lotação da fazenda está adequada é a condição corporal do meu rebanho. Ou seja, eu tenho que ter épocas específicas do ano, isso é igual um calendário de vacinação. As fazendas não vão lá e fazem a sua vacinação, por exemplo, nós estamos em pleno mês de campanha de aftosa. Então, você não tem a vacinação de maio, a vacinação de novembro. Numa fazenda de cria, eu tenho que ter protocolos de avaliação de condição corporal. Por exemplo, final da estação de monta, eu tenho que avaliar a condição corporal geral da minha vacada. Eu sei que tem que dar nota descorporal para todo mundo. E aí eu começo a verificar qual é o percentual de vacas que estão com condição corporal baixo. Porque se eu tiver, por exemplo, no final de fevereiro, início de março, já com muitas vacas com condição corporal baixa, como é que eu vou recuperar essa vaca para frente? Se o pasto, a partir daí, vai começar a piorar. O capim começa a sementear, cai a qualidade, e aí eu vou ser uma fazenda que eu vou demandar de suplementação. E não justifica ser economicamente viável você suplementar o rebanho como um todo. Outra época importante para a gente poder avaliar é na desmama. Ou seja, ali na entrada da seca, na grande maioria do Brasil pecuário. Aí, nós estamos falando aí do mês de final de maio, junho. Ou seja, como está, qual é o percentual das minhas vacas que estão magras, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho desses scores e depois ao parto, né? Então, a hora que a vaca for parir, em função dos controles que tem na fazenda, eu tenho que avaliar como é que ela está ao parto, ou seja, qual é a condição corporal dela. Então, se eu fizer esse monitoramento, eu começo a verificar qual é o percentual de cada categoria. E falando em categoria, eu tenho que separar o rebanho por categoria. Porque senão, quando eu coloco todo mundo dentro do meu mesmo balaio e eu enxergo o número geral da fazenda, pode ser que eu tenha um comprometimento no meu índice geral de reprodução causado por uma categoria a qual eu posso não estar dando atenção especial para ela, que são a categoria de primíparas e secundíparas, né? Que a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, eu preciso, pelo menos, chegar nesse diagnóstico. Agora, se você chegou lá no mês de junho, tá? O seu rebanho está com o score corporal muito baixo, tá? Em junho, significa que você está com excesso de lotação na fazenda. Ou seja, ou você modifica o manejo, ou seja, você vai ter que ou melhora a condição das suas pastagens na estação chuvosa, ou você vai ter que diminuir a sua lotação, porque com menos cabeça por hectare você vai ter uma condição das vacas ter capim em maior abundância, e aí com uma suplementaçãozinha, um sal bem trabalhado, você consegue fazer uma recuperação dessas vacas. Agora, recuperar a vaca na época da seca, aí você consegue, mas financeiramente é inviável. Então, feito isso, você já tem o seu diagnóstico. A minha fazenda tá com vacas com score corporal 2,25, muitas vacas, por exemplo, score corporal 2,25, tá? Quando eu cheguei ali em março, fevereiro, março, já é um alerta. Olha, você ainda tem um resto de outono para você trabalhar com essas vacas. Agora, se você chegou com a tua vacada lá na desmama, com 30% do seu rebanho, com score corporal abaixo de 2,5, já é um sinal de amarelo, vermelho, ligando, dizendo para você que você vai ter problemas, tá, na estação de monta seguinte. Ou seja, ou você toma uma atitude agora, ou você vai ter consequências. E a consequência qual que vai ser, João? Cada vez mais você ou vai ter vacas vazias, ou pior ainda, né? Ou mesmo que ela venha a emprenhar e parir, vão ser vacas que vão desmamar bezerros fracos. Leves. E aí, o pecuarista que recria e engorda não vai querer esse bezerro, porque esse bezerro, ou ele compra ele barato, porque senão ele não fecha a conta lá na frente.
né, pagando um ágio aí, igual nós estamos pagando hoje no mercado. Positivo, professor, bem colocado. A gente vê muito na prática as principais perguntas, às vezes, além dessas etapas que a gente comentou, qual a estrutura, qual a ferramenta que a gente tem que disponibilizar, tem que ter para produzir fêmeas precoces, né? E a gente tem tanto clientes em confinamento como a pasto e com índices bem satisfatórios com resultados positivos, né? A gente pode citar, por exemplo, um grande cliente nosso aqui da Campo Nutrição, que é a Agro Pontieri, ali na cidade de Goiatuba, do amigo Guilherme, que tem uma recria intensiva em confinamento, né, e tem também uma integração lavoura-pecuária, que ele tem ótimos índices, é um cara referência, que também é um dos primeiros a apostar no projeto de precocinhas no Brasil, e essas ferramentas vão depender muito do cenário de cada região e de cada fazenda, né, professor? Essa questão de fazendas que tem a integração já ajuda para ter um bezerro com peso de mama melhor, vaca melhor nutrida. E essa estrutura a gente pode tanto desenvolver essas precoces no confinamento como a nível de pasto. No confinamento, por exemplo, também, como exemplo, a Top Gen genética lá de Amaralina, do Rodrigo, eles também fazem essa recria, fazem essa precocinha a nível de confinamento, mas também fazem uma integração lavoura-pecuária, e quando esses animais voltam para um pasto, eles têm a necessidade menor de uma suplementação mais baixa, digamos assim, porque ele tem um pasto de qualidade, ele tem uma régua um pouco melhor quando esses animais voltam. Então, assim, nessa questão de ferramentas a pasto ou confinamento, não são limitantes para a gente desenvolver essas técnicas, né? O que importa é se você tem um confinamento na sua fazenda e você tem condições de fazer o que a gente chama de um confinamento de recria, você pode tranquilamente utilizar esse confinamento de recria, tá? O que importa é o estabelecimento da meta, tá? Ou seja, eu tenho uma bezerra desmamada. Quanto está pesando essa bezerra? Essa bezerra está pesando 170 quilos, 180, 200 quilos. Quanto mais eu conseguir desmamar minhas bezerras mais pesadas, eu já estou próximo do alvo que eu quero. Daqui a pouco a gente fala do alvo. Mas quanto mais próximo do alvo eu tiver já na desmama, melhor. Tá? Nós tivemos aqui na fazenda um caso, depois mais para frente eu falo sobre ele, um caso de bezerras que nós desmamamos ela aqui com 150 e poucos quilos, que era um desafio gigantesco para atingir uma meta, por exemplo, que a gente gostaria que elas chegassem a 300 quilos no início da IATF. Tá? Agora, se você já sai com uma bezerra normal de desmama no Brasil aí, de 170 quilos, tá? Você já está com um passo a mais, ou seja, dentro dessa desmama até o início da IATF, com taxas de ganho aí por volta de 600, 650 gramas, você atinge essa meta, 290, 300 quilos, tá? Por volta aí dos seus 13, 14 meses. Então, o importante é estabelecer o ganho médio diário que elas precisam ter, porque a dieta que você vai formular para elas, que seja no confinamento ou que seja no pasto, quem vai definir é a taxa de ganho que elas precisam ter, né? Porque senão, se elas chegarem lá na estação de monta leves, a minha tomada de decisão vai ser de não entrar com elas naquela estação, tá? Positivo, então, professor. Às vezes eu preciso estabelecer isso previamente. Agora, a gente consegue fazer isso no confinamento e a gente consegue fazer isso a pasto. Joia. Eu já ia fazer esse paralelo. Quando a gente fala que vai fazer essa recria em confinamento, a gente consegue baixar um pouco o sarrafo da régua, né? A gente consegue, às vezes, pegar um animal mais leve, porque a gente tem no confinamento, digamos assim, a gente tem que pensar sempre numa dieta, ela como um todo. Então, a dieta seria o pasto mais suplementação, ou silagem mais suplementação. Quando a gente está no confinamento, a gente tem um ambiente um pouco mais controlado, né? Em que a gente consegue manipular e formular melhor essa dieta para atingir pesos um pouco mais acelerados. Sempre lembrando que esses animais não podem ter um ganho tão alto de peso, porque não é interessante depositar gordura, e depois também esses animais vão voltar para pasto. Então a gente não pode acelerar tanto e depois recuar essa suplementação. Mas pensando nisso... É um ditado popular, não cutuca a onça com vara curta. Com vara curta, né, professor? Então... Pode falar. Sabe que se a gente tratar muito dela, ou seja, se a gente tratar
permitir ganhos de peso muito elevados, Uhum. você pode até fazer isso. Mas depois, quando ela entrar lá na estação de monta, tá? Ela Ela vai, vai exigir na isso. época das águas, vai demandar uma suplementação adicional. E muito Uhum. difícil você trabalhar com níveis de suplementação mais altos, tá? Em fazendas com rebanhos grandes, nessas condições. Então, por isso que a gente gosta de limitar um pouco essa taxa de ganho, tá? Uhum. Sempre pensando naquilo que a gente fala, João, que tem que ser um nível de suplementação que dá uma condição nutricional crescente para ela. Constante ou Como eu, crescente, né, professor? é, como eu consigo, no confinamento de recria, taxas de ganho de 600, 700 gramas, lá na época das águas, eu vou conseguir, num pasto de qualidade, bem manejado, tá? Taxas de ganho aí de 700 para 800 gramas. E fazendas, logicamente, que tem fazendas aí conseguindo taxas de ganho de 900, 1 quilo. Mas vamos falar, vamos pegar no grande número aí de 700 para 800 gramas, então significa que é o seguinte, que eu estou levando o ganho médio diário de maneira crescente. Agora, quando eu faço o contrário, eu aumento a exigência dela lá no confinamento e depois ela volta lá durante a estação de monta. E aí, tá? A gente ainda não mediu isso, mas tem um problema, tá? Porque durante a estação de monta pode acontecer esse animal que estava mais exigente, ela pode ficar prenhe, só que ela pode não fixar essa prenhez, ou seja, a perda embrionária pode ser maior, tá? A gente ainda não tem números de pesquisa com isso aqui, tá? Mas essa variabilidade dessa necessidade dela, ela pode perder essa prenhez precocemente e todo o seu investimento que você fez para deixá-la prenhe, ela ficou, Uhum. mas você não vai colher esse fruto depois, ela vai ficar vazia para frente. Positivo. Na prática, a gente tem visto muito, professor, de forma geral, multípras convencionais ou vacas convencionais, uma média de 4 ou 5% de absorção, né, reabsorção. Dá um diagnóstico de prenhez, mas tem a reabsorção precoce. E em fêmeas precoces, que é um grande desafio, a gente tem visto esse número aí em torno de 8, 10%, praticamente dobra a reabsorção. Então, esse animal é mais exigente, ele tem que estar bem mais nutrido para a gente sanar esses problemas que eventualmente acontecem, né? Ela tem realmente uma taxa, a gente tem visto na prática mais alta, praticamente o dobro de vacas convencionais. É, é importante a fixação da gestação, né? A fixação do embrião, ela é importante e ela vai acontecer se as condições nutricionais da mãe tiverem adequadas, né? Se Permitirem, né? a nutrição na placenta tiver adequada. Qualquer tipo de estresse. Por exemplo, nós estamos falando no nosso rebanho de cria, está na região quente. E nós temos um estresse de calor bastante significativo. Você imagina essa vaca, né, essa novilha, em estresse térmico, onde ela precisa gastar energia para regular a sua temperatura Uhum. corpórea. E muitas vezes, neste tipo de cenário, tá, ela quebra muita proteína, ela quebra músculo. Tá? E isso faz com que tenha consequências a nível de feto, a nível de embrião, tá? Que não acontece a fixação dele. Então é extremamente importante a gente cuidar. Agora, nós estamos falando de um assunto, como certamente tem muitas pessoas aí que ainda não fazem, e a minha recomendação é só entre para fazer precocinha quando você estiver dominando, tá? Melhorando significativamente os seus índices produtivos das multípras, das secundípras e das suas primípras, que começaram a vida reprodutiva dela aos 2 anos. A Uhum. hora que você já consegue fazer o seu dever de casa, opa, agora eu vou trazer isso para um ano a menos, porque aí eu começo a implementar, né, um nível de Exato. tecnologia na minha fazenda mais intensivo. Positivo. E voltando ainda a esse assunto sobre confinamento pasto, porque é sempre uma grande dúvida da turma, e como eu comentei, a gente vai ter muito essa questão do, como o senhor comentou, conseguir no confinamento ganhos de 600, 700 gramas. No pasto, geralmente, esses ganhos vão cair ali no período da seca, por mais que o pasto tenha mais oferta de folha, a gente prioriza esses animais
com pasto com melhor qualidade, mas mesmo assim esse desempenho no pasto ele fica abaixo do confinamento. Então, como eu estava comentando, os animais a pasto, geralmente, eles têm que ter um peso de desmama maior, né, professor? Que a gente tem esse curto tempo aí para levar esses animais de um peso de desmama para a estação de monta com 280 quilos, a gente tem esse intervalo, então o animal que vai ser suplementado a pasto, a gente tem que aumentar um pouco o sarrafo da desmama, da régua da desmama, e fazer a introdução dessas fêmeas um pouco mais pesado no sistema, né? A gente tem 2 grandes clientes que fazem isso a pasto de forma muito positiva, que é o Caio Saraceno lá em Britânia, e o Ricardo da Cria Fértil, também grande parceiro aí da APTA. E o que é que a gente observou? Quando a gente tem esses desafios dessas nulíparas, quando a gente vai comparar confinamento com pasto, é geralmente uns 10, 12% a mais de taxa de prenhez em animais que estão em confinamento, né? Mas, como o senhor comentou, qualquer um ponto grande de atenção, seja em primíparas e secundíparas convencionais ou precoces, é tratar esses animais de forma diferente, né? Então, a gente tem observado também que, por exemplo, animais que são secundíparas, que a gente às vezes negligencia nas fazendas, esses animais ainda estão em fase de crescimento, ainda não têm uma condição corporal madura como uma vaca, então a exigência é maior. E quando a gente faz o manejo dessas vacas em lotes de vacas multíparas, por exemplo, a gente pode estar prejudicando bastante o desempenho e os índices reprodutivos lá na frente, né? Lá, até o Guilherme da Agropontieri comenta bem, numa época que ele começou a fazer precocinhas, ele tratou a secundípara como uma vaca convencional, no ano seguinte ele teve 65% de índice de taxa de prenhez. Quando ele começou a suplementar esse animal semelhante à nutrição de primíparas, ele passou a ter não menos que 80% de taxa de prenhez na fazenda. Então, dentro desses pontos de observação, do nível constante ou crescente de nutrição, a gente tem que estar sempre bem atento. É um ponto de atenção. Por isso que é importante ter o planejamento na mão. Ou seja, exatamente, a fazenda tem que estar muito bem planejada, né? A fazenda tem que estar entendida e estar fazendo o simples bem feito, né, professor? Um simples bem feito. E, mais uma vez, não adianta você entrar para produzir precocinha e depois lá na segunda cria dela, ela ficou vazia. Pois é. Então, o protocolo que a gente desenvolve aqui, junto com os parceiros, é o seguinte: desmamou, ela vai entrar num proteinado de alto consumo, aqui da Campo, muito conhecido, que é o Boca Cheia, e o nível de suplementação vai variar de acordo com o tipo de silagem, se for em confinamento, se ela é uma silagem de melhor ou pior qualidade, e a nível de pasto, o nível de oferta de folha, o peso da desmama desses animais, quanto maior o desafio, maior a gente tem que ser esse nível de suplementação, né? Independente de pasto ou confinamento. E essa nutrição vai refletir tanto no desenvolvimento corporal desse animal, como na prenhez e também, consequentemente, já falando um pouco de programação fetal, nessas crias lá na desmama, né, professor? Na realidade é o seguinte, quando você pensa nessa estratégia, né, nós estamos lá numa situação de recria, né? Então, você tem que fazer um planejamento como alvo delas. E o que a gente tem observado nos trabalhos nossos aqui, João? Que não é só o peso lá na estação de monta que vai definir a prenhez. É o peso associado à quantidade de gordura que esse animal vai ter. Então é o seguinte, a gente monitora os nossos animais com ultrassom e os melhores resultados nossos aqui, tá? Existe uma correlação alta entre a espessura de gordura subcutânea avaliada na 12ª costela, juntamente com o peso. Quando eu jogo essas duas variáveis juntas, nós conseguimos passar de 80% nossos índices de prenhez. Porém, eu posso ter uma novilha, tá? Que ela pode estar pesada, porém com gordura subcutânea mais baixa. Agora, ela pode estar com gordura subcutânea mais baixa porque ela é tardia, ou ela pode estar com gordura subcutânea mais baixa porque a recria que ela fez, ela recebeu pouca energia. Então, a energia dada a esse animal, tá, durante a curva de crescimento dela até a estação de monta é fundamental. Não pode ser muito, eu não posso colocar gordura em excesso, ao mesmo tempo eu não posso negligenciar, tá, o oferecimento de uma suplementação para que ela possa crescer, depositar a gordura e, consequentemente,
gerar os estímulos necessários para que os hormônios sexuais sejam produzidos. E aí, consequentemente, ela fica prenha. Positivo. E Agora, também. a partir do momento que ela emprenhou, é outra consequência. Porque ela vai estar crescendo, tá? Então ela tem demanda para crescimento dela, ela tem demanda para o feto dela, tá? E aí ela cria uma situação extremamente importante, tá? Porque tanto quando a gente pensa na divisão da gestação em 3 etapas, por exemplo, terço inicial, terço médio, terço final, se eu sei que o terço médio da gestação ele é importante para a formação do músculo, da fibra muscular, que como se diz, é o motor do bezerro depois que ele nasce, eu tenho que trabalhar muito bem a nutrição desse animal nessa fase. Só que esse animal, numa época dessa, exceto nas fazendas de integração, está na época de seca, com baixíssima proteína. Então, eu tenho que cuidar dessa categoria de forma dupla. Eu tenho que cuidar dela pensando no crescimento dela e eu tenho que pensar também no feto que ela está lá dentro da barriga dela. Porque senão, eu estou jogando 2 coisas fora. A minha fonte de renda que vai pagar tudo isso é o bezerro que vai desmamar e desmamar pesado. Positivo, Então, é professor. extremamente importante a gente cuidar disso. Né? E aí quem faz e quem tem a intenção de fazer o protocolo de precocinha tem que entender que essa suplementação diferenciada, a gente tem que fazer o planejamento dela até a segunda prenhez dela, e o que seria, no caso, ela se tornar multípara, né? Porque a exigência, como o senhor comentou, de primíparas e secundíparas, ela vai estar constante, porque ela está em fase de crescimento, tem que gerar a cria, tem que voltar a emprenhar novamente. Então a gente tem que ter um protocolo desde a desmama até o segunda prenhez dela, de um nível de suplementação bem interessante aí para a gente não pecar nesse ponto, né, professor? Nas fazendas que não tem integração, João, dificilmente pode ser que essa fazenda tenha que usar proteico energético o ano inteiro para essas categorias, tá? Só não usaria um proteico energético nas fazendas que têm integração, onde esses pastos vamos chamar de inverno, são de alta qualidade e onde você consegue trabalhar num pasto desse com um sal aditivado aí, você toca um animal desse, tá? Tranquilamente. Mas nas fazendas convencionais, quem partir para uma estratégia dessa tem que primeiro lembrar os melhores pastos da fazenda são para essas categorias. Positivo, Né? professor. Lembrando que eu não posso deixar a multípara num pasto ruim, porque senão também ela vai ou seja, ser prejudicada também. Eu visto um santo e desveste o outro, né? Positivo. Então, assim, tem que tomar conta do todo. Uhum. Outro ponto que a turma já sempre comenta, pergunta, os questionamentos, é a questão da viabilidade econômica, né? O que a gente tem visto muito na prática, a conta que a gente faz? Quando a gente vê uma fêmea convencional, ela só gera, porque ela vai ter um custo mensal de pasto, de suplementação e etc., ela só começa a gerar caixa positivo para a fazenda a partir da terceira prenhez. Quando a gente faz essa comparação, a convencional na terceira desmama, aliás, com uma precoce desmamando o terceiro bezerro, a diferença ali, eu fiz até uma conta rápida hoje à tarde para a gente fazer ela mais didática, o animal precoce, ele deixa em média R$ 3.400 para a fazenda. E o animal convencional, ele deixa em torno de R$ 1.900 na terceira prenhez, quando a gente iguala elas nas 3 na terceira prenhez. Isso, quando a gente faz hoje num preço de bezerro, mais ou menos de R$ 2.000, para a gente balizar, dá um fator aí de 0,75, ou seja, a cada vaca exposta, quando a gente faz essa conta de precoce, a gente tem visto que a cada vaca exposta ela deixa 0,75 bezerro a mais do que uma vaca convencional. Ou se fizer o paralelo num lote de 100 vacas, seria 75 bezerros a mais, né, professor? Então, a viabilidade econômica do sistema ele já está bem pontuado, mas tudo que a gente comentou para trás, ele tem que estar bem alastrado, tem que estar uma base bem feita, né? Bem alicerçado. A viabilidade econômica de sistemas de produção a pasto são dependentes do pasto. Isso precisa de ficar bem claro na cabeça de todo mundo, tá? Quem manda no bolso, quem manda no dinheiro que vai entrar no bolso do pecuarista é a qualidade dos pastos dele.
Suplemento é complemento. Ou seja, fornecer aquilo que o pasto não está dando para aquele alvo que você quer. Não é o milagreiro, né, professor? Se ele tiver que fazer milagre, tá? Ainda mais nos preços de insumos que nós temos hoje, né? Nós temos aí uma demanda grande de outras cadeias pelo milho, por exemplo, fica muito complicada essa conta. Então, assim, as fazendas precisam de ter um domínio maior sobre isso. As fazendas que estão fazendo estão com números, tem fazendas até com números mais extremamente interessantes financeiramente falando. Mas volto a chamar mais atenção, tá? Primeiro, quem não faz, domine primeiro aquilo que está fazendo. Domine primeiro os seus números. Começa a melhorar os pesos médios da desmama. Fazer o dever de casa. Começa a melhorar a condição corporal da sua vacada. Começa a melhorar os índices de reprodutivo das secundíparas e das primíparas que entraram na estação de monta aos 2 anos. E depois melhorou, opa, agora eu vou entrar na precocinha. Tá? A precocinha não é para qualquer um. Ou seja, o que é qualquer um? Qualquer fazenda. Porque ela é demandante de nutrição 365 dias por ano. Não dá para achar que eu vou deixar ela lá. Solta lá e põe um salzinho, quarentinha lá para ela que tá tudo certo. Eu posso dar um sal mineral bom para ela? Pode. Mas não vai sustentá-la nutricionalmente falando. Ou seja, tem que mudar, tem que mexer na infraestrutura da fazenda, tem que mexer no treinamento da mão de obra das fazendas, o entendimento das pessoas que estão no campo, tá? Porque se não fizer isso, a gente não consegue os objetivos. E toda tecnologia, João, ela se queima porque o cara vai, começa errado e depois ele sai falando que aquilo não funciona. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com o cruzamento industrial, foi o que aconteceu, né? Quando o cruzamento industrial entrou no Brasil lá há alguns anos atrás, né, as pessoas começaram a usar isso de forma indiscriminada e começaram a produzir gabiru na fazenda. Tá? Enquanto não entendeu que é um animal mais exigente, que eu preciso trabalhar com esse animal de forma diferente, tá aí os resultados hoje de quem faz cruzamento industrial. Mas lembrando, a base sempre, a nossa mãe é a Nelore. Então eu preciso ter uma mãe Nelore de qualidade. E uma mãe Nelore de qualidade era uma mãe que tem longevidade. Como é que eu garanto longevidade da minha matriz, tá, na minha fazenda? Lógico que quanto maior a troca, né, eu tô descartando vacas multíparas e estou entrando cada vez mais com animais mais jovens. E quando você entra com esses animais mais jovens, se ela está emprenhando aos 14 meses, significa que ela é precoce. Precoce do outro lado também, que é o lado de colocar gordura. E hoje é extremamente importante a gente produzir animais abaixo de 30 meses para o mercado. Tá? Positivo. Não só porque vai ter cliente querendo comprar esse animal, mas também porque... A rentabilidade do sistema em si, né, professor? A qualidade, a saúde financeira do sistema. Positivo. Tá? Se o pecuarista que mata boi de 3 anos e meio, aí, fizer as contas certas, ele vai perceber que ele está tomando um prejuízo danado. Né? Ainda mais se ele for só recriador e terminador de boi. Então, assim, você que é criador, tá? O seu pós-venda, ou seja, quando eu entrego o meu bezerro para um recriador, ele vai voltar em mim e vai me comprar minha bezerrada. Por quê? Ele sabe que ele compra minha bezerrada e ganha dinheiro. Por que ele vai ganhar dinheiro? Porque os meus animais desmamados são ganhadores de peso. Porque tem essa precocidade vai sendo imprimida em todos os fatores, né, professor? As fêmeas vão ser mais precoces lá na frente, vão melhorando os índices reprodutivos dessas fêmeas, porque elas vão ser filhas de fêmeas precoces, e os machos animais filhos de fêmeas precoces também têm uma tendência de acabamento e desempenho melhor de forma mais precoce também, né? E é importante, João, é o seguinte, que todos fiquem atentos. As suas melhores vacas, tá, vão perder condição corporal pós-parto. Isso é um sinal que ela é uma boa mãe.
tá? E Então, se eu sei... principalmente e mais acentuado em primíparas, né, professor? Então, por E isso que assim, e quando eu um olho ponto primípara e quando eu olho secundípara, tá? Essas duas categorias, elas respondem muito em termos de fertilidade quando eu melhoro a condição corporal delas, tá? Uhum, Para você, por exemplo, mudar um ponto de condição corporal numa escala de 1 a 5, tá? Só para facilitar, tá? Eu tenho que mexer no peso desse animal da ordem de 50 quilos. Então, assim, positivo. é um desafio. E essa Então, mudança, professor, só fazendo uma pontuação também, quando a gente aumenta um ponto de score corporal, geralmente a gente vai aumentar de 10 a 12% na taxa de prenhez, né? se você pegar no rebanho, tá? Por exemplo, em 100 novilhas, 100 primíparas ou 100 secundíparas, se você aumentar aí 10%, tranquilo, os dados do Gerar até mostram um pouco acima disso, tá? Mas vamos ser conservador, 10%. 10% são 10 produtos a mais nascidos e desmamados se não morrer nenhum. Então isso é caixa, porque o custo Uhum, dela vazia ou o custo dela que emprenhou e perdeu ou não emprenhou, lá para a fazenda é o mesmo, né? uhum, Então assim, eu estou positivo. perdendo caixa. E mais ainda, essa novilha que eu estou trabalhando com ela, mesmo que por alguma razão ela não fique prenha, ela é jovem, né? E eu posso trabalhá-la nos programas aí. Muitos frigoríficos já pagam nessa novilha, vamos chamar gorda, preços, por exemplo, de boi gordo. Estou falando de Nelore. Se for de cruzamento industrial, aí tem Uhum. outros programas aí que bonificam elas mais ainda. Então, assim, eu preciso estabelecer isso como um plano. Todo plano, né, tem que ser muito bem planejado, tá? É como a Para gente não ter fala aqui surpresa. como a gente fala no Boi 777 aqui. Tá? O dia que você desmamar o bezerro, já põe lá na anca dele o mês que você vai matar. Uhum. O mesmo raciocínio vale para a fêmea, tá? E o raciocínio da fêmea, tá? Eu quero lotação na minha fazenda, ou seja, porque eu quero desmamar quilos de bezerro desmamado por hectare ano. Ou seja, eu preciso aumentar a lotação. Só que se eu aumentar a lotação e comprometer a eficiência reprodutiva do rebanho, eu estou dando um tiro no pé, porque vaca Positivo, come. Então, positivo. assim, o manejo de pasto de vaca, ele demanda muito mais cuidados do que o manejo de recria e engorda. Porque um pequeno descuido que você tem, né, você pode se ver numa fazenda com déficit de produção de forragem, tá? E é inviável financeiramente você falar que você vai pegar um lote de multíparas e tratar delas. Então, Uhum. assim, é planejar, e para planejar você precisa de conhecer. Positivo. A gente já está se encaminhando meio que para a reta final, professor. Acredito que temos uns 10, 11 minutos. Um ponto que eu queria fazer uma observação interessante é que o senhor até pontuou, quando o Ricardo Eis até posicionou ontem na live dele, que a pecuária ele começou a fazer mais com razão do que emoção. Nesses protocolos de fêmeas precoces, quando a gente faz esse animal, o percurso dele, da desmama até entrar na estação de monta, geralmente, quando vai lá para o DG final, esses animais vão estar com 14, 15 arrobas, provavelmente. Então, esses animais que não deram prenhez positiva, são animais, como o senhor comentou, que podem ser tranquilamente abatidos, é, bem remunerados por ser animais jovens e provavelmente com peso interessante ao abate, e a gente tem que realmente agir com emoção e descartar esses animais, né? Até porque se o animal permanecer mais um ano fora o trato que ele já teve mais custoso para trás, ele permanecer mais uma estação de monta sem lá na frente, digamos, despejar o bezerro que a gente almeja, vai ter um custo desse animal lá na frente bem mais alto do que o esperado e pode furar a conta, né, professor? Com certeza, João. Eu sempre falo o seguinte: entra na briga quando você sabe que você vai ganhar, tá? Com as ferramentas que você tem, tá? Então, eu tenho que ter um alvo, tá? Ou seja, qual que é a minha meta de prenhez. Eu só posso estabelecer uma meta se eu conhecer o histórico da minha fazenda,
tá? Uhum. Por exemplo, este ano aqui nas nossas precocinhas, a nossa meta de prenhez delas é 70%, tá? Porque é um trabalho que nós estamos fazendo, são animais que foram desmamados lá com 170 quilos, tá? Então a nossa meta é essa. Tem fazendas com índices maiores do que esse. O Uhum. problema é que se eu começar a ter índices menores, porque se eu tiver índices menores, eu não consigo fazer o meu descarte na fazenda. Aí cai na situação que você está acabando de dizer. Falou assim, ó, essa aqui não ficou prenha agora, eu vou dar mais um ano para ela. Ou vou fazer uma estaçãozinha no meio do caminho, tá? Tudo bem, você pode até tomar uma decisão de fazer uma estaçãozinha no meio do caminho, mas você cria mais uma rotina na fazenda que às vezes é Uhum. um complicador. Tem fazenda que faz, tudo bem, se tiver dentro do plano dela, beleza, eu não sou contra, mas é mais um complicador. Então, assim, planeja isso e os dados nossos aqui, tá? Tem fazendas realmente terminando esse DG aí nas suas 14 arrobas, mas assim, os nossos dados aqui, as nossas de peso delas estão aí por volta de 12 arrobas aproximadamente no final. Então, assim, Uhum. se eu entregar essa novilha para o frigorífico com 12 arrobas, o frigorífico não me paga preço de boi gordo nela. Então, Positivo. assim, mas ela já está lá na porta do gol, ou seja, falta um pouquinho, uma quireirinha, tá? Que eu posso agora fazer uma tip, por exemplo. Se eu Uhum. tiver uma estrutura na fazenda, eu posso confinar. Por exemplo, as desse ano, nós vamos confinar, tá? Começa o confinamento delas agora lógico, a gente está fazendo pesquisa, então eu vou confinar essas novilhas por 45 dias, por 75 dias e por 110 dias. Ah, mas para que isso? Eu quero ver a eficiência delas. Porque são duas coisas. Porque cada arroba que eu colocar mais e for eficiente, ou seja, se ela tiver me pagando o que eu estou gastando para produzi-la, eu quero abatê-la mais pesada. E quanto mais pesada eu entregar ela para o frigorífico, eu começo a ter uma remuneração melhor, tá? Porque o frigorífico Uhum. também quer essa novilha mais pesada, porque ele tem um custo operacional de desossa, enfim, de abate maior, então ela é mais pesada e com acabamento também necessário para atender a exigência de mercado, tá? Positivo, Mas, professor. mas precisa estar dentro do planejado. Precisa estar dentro do planejado. E numa mensagem, acredito que a gente tem ali 6, 7 minutos para encerrar a live, que com 1 hora automaticamente ela cai. É, o senhor acredita que essa ferramenta, como a gente comentou lá no final, ela vindo sendo bem feita, bem elaborada, a fazenda tendo o controle na mão, a gente tem visto, como comentado, o cenário cada vez mais pressão para a produção da cadeia final lá de carne, né? A necessidade de cria cada vez mais constante. Tanto que, como o senhor comentou, o preço do bezerro, do boi magro, descolou bem da arroba, né? Então, o senhor acredita que dentro desse cenário, a turma tendo a consciência das ferramentas que precisa utilizar e fazendo o bem feito, de forma bem elaborada, bem planejada, o senhor acredita que com essa pressão do mercado, a realidade de precocinhas também vem para ficar? Com certeza, eu acho que não tem, é um caminho sem volta. Isso demonstra claramente que o nosso rebanho tá aqui na fazenda, né? Você conhece o nosso rebanho aqui, o nosso rebanho é um rebanho comercial. Nós começamos a fazer precocinha para atender uma necessidade, uma emergência que nós tivemos aqui. Foi o primeiro ano, essas bezerras nossas estavam com 152 quilos de desmama, foi um complicador que nós tivemos aqui, né, de uma Uhum, seca, não conseguimos vender vacas aqui, isso é um órgão público, né, tem outras burocracias, e resolvemos transformar o limão numa limonada. Então, entramos nessas e conseguimos índices razoáveis para fêmeas com esse peso, tá? E colocamos todo mundo no sistema, ou seja, não eliminamos ninguém. E esse uhum, ano também estamos fazendo, ou seja, já virou rotina, tá? Por quê? Porque eu quero um bezerro antes, tá? Ou seja, enquanto a maioria das fêmeas, a hora que a maioria das fêmeas estiverem começando a querer produzir um bezerro, nós já estamos com um bezerro lá sendo produzido. E isso, cada vez mais, as fazendas vão partir para isso aí, porque o caixa da fazenda vem da receita da venda do bezerro
da venda da multípara vazia e Vazio. pesada, tá? Eu não posso vender uma multípara carne e osso, porque senão o frigorífico vai penalizar e com razão. E também dessas fêmeas jovens que por alguma razão não emprenharam, né, precocemente e que eu posso explorá-las nesse protocolo, tá, de abater esses animais a preço de boi gordo. Tá? Assim como tem projetos também fazendo precocinha com fêmeas cruzadas, onde, como te diz, eu usei uma expressão numa fazenda onde a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê. Ou seja, desmamou no caminhão. Ou seja, a mãe foi para o frigorífico e o bezerro ficou lá na fazenda. Show de Tá? bola. Então, assim, são cenários que a pecuária estão fazendo, tá? E que é bacana, mostra que se isso está na prática e cada vez crescendo mais, com dificuldades, né? Obviamente, não tem nada fácil, mas mostra que o nosso rebanho é um rebanho de potencial gigantesco. E isso só acontece porque tem muita gente mexendo aí trabalhando seriamente nos programas de melhoramento da raça Nelore, né, que é a nossa base, e entendendo que eu preciso trabalhar com todas as ferramentas que eu tenho. Se a ferramenta está disponível, use-a, mas use-a com critérios, tá? Tem que saber o que está fazendo, porque senão ela gera custo, tá? E ela não pode gerar custo sem pagar, ou seja, eu tenho que gerar custo maior, é fato, porém eu tenho que gerar receita que pague esse custo e me deixe a margem, né? Positivo. E a pressão que está tendo hoje no rebanho de cria é para isso aí, né? Uhum. Aqui em São Paulo, se você quiser comprar um bezerro hoje aqui em São Paulo desmamado, você não compra por menos de R$ 2.000. Você imagina como é que vai ficar, quem que vai comprar esse bezerro e ganhar dinheiro com ele na recria e engorda. Positivo. Eu só posso pagar nesse bezerro esse preço se ele for bom, tá? Show de bola, professor. A gente tem, acho que 2 minutinhos ali para encerrar. Então, professor, eu queria deixar aqui ao pessoal o nosso muito obrigado pela participação. O tempo às vezes é um pouco mais corrido para um tema tão interessante e tão complexo, mas a gente aqui da Campo Nutrição Animal estamos sempre à disposição para questionamentos. Nosso site, nossas redes sociais estão à disposição. Pode seguir a gente no Instagram, Facebook, entrar no nosso site, a gente tem contato, telefone, e-mail, e vocês podem contactar para a gente tirar eventuais dúvidas, fazer futuras parcerias. E agradecer mais uma vez ao professor, em nome da Campo Nutrição Animal, aproveitar para fazer um jabá aqui do professor e de toda a equipe. Quem não adquiriu ainda, adquiriu o Boi 777, o livro. Acredito que alunos de pós-graduação, de graduação e pecuarista que estão aí querendo se reinventar, é leitura obrigatória. E queria, mais uma vez, agradecer muito a sua participação, professor. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, né? Você que foi e é aqui da nossa casa, tá? E aqueles que estão nos assistindo, se quiser entrar em contato conosco aí, acha através das mídias sociais, enfim, alguns detalhes que a gente quiser ter curiosidade sobre os trabalhos nossos aqui, mande e-mail que a gente envia com o maior prazer para todo mundo, tá? Show Um de grande bola. abraço para você e parabéns aí pela iniciativa, a Campo e toda a equipe aí da Campo Nutrição Muito Animal. obrigado, professor. Eu sou da casa e sempre serei mesmo, e tenho uma satisfação por onde eu passo. Eu faço questão de dizer que fui aluno do professor Gustavo, do professor Flávio, e que passei lá pela equipe da APTA. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço a todos Abraço aí. a todos. Temos aí 10 segundos para cair a live, então já vamos encerrar e contamos com vocês nas próximas lives. A partir de terça e quinta-feira da próxima semana estaremos novamente por aqui.